Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Café com Live de quinta-feira linda de Café com Live. E hoje a nossa convidada super especial, a Ana Paula, vem falar pra gente sobre carreira e ambiente. Um assunto, um papo diferente, super descontraído. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a Ana. A Ana já tá aqui, vou chamar ela para entrar. Bom dia, Isaura, bom dia, Nícia. Bom dia, pessoal. Enquanto o pessoal tá chegando, enquanto a Ana tá entrando, eu vou fixar o tema da... Bom dia, Oi, Ana! bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. Como foi de aniversário ontem? Quero te dar os Ah, parabéns aqui. obrigada, foi ótimo, maravilhoso. Que legal, que delícia. Eu fiquei muito feliz de ler o que você escreveu lá no seu feed, né? Que mostra muito da tua evolução que você teve esse ano. E é tão Sim, gostoso quando passa um ano e a gente pode colher esses frutos, né, Ana? com certeza. Estou muito feliz, muito grata, né, por essa evolução. Cada vez mais evoluindo também. Ah, exato. E hoje você é convidada especialíssima aqui para a gente falar sobre carreira e ambiente. Eu acabei de, estou fixando aqui o comentário para que as pessoas consigam saber do que a gente vai falar. Mas eu Uhum. queria, hoje eu quero te assistir, eu quero te ouvir, né? Eu gosto muito de te ouvir, eu acho que você fala muito bem, que você passa muito bem essas mensagens, né? E o pessoal, Ana, que acompanha aqui o nosso Café com Live, eles sempre vem para aprender alguma coisa no sentido de levar uma transformação para a própria vida, né? Eu Uhum. comentei com você que esse Café com Live começou na pandemia e várias pessoas, vários clientes, né, estavam com medo, tinham cancelado trabalhos. E eu fiquei naquele sentimento de que, puxa vida, o que eu tenho que eu posso fazer para ajudar as pessoas a olharem para a sua vida com uma base, com uma acolhida maior, né? E foi assim que eu comecei a trazer os convidados, né, como pessoas inspiradoras, né? E é esse o intuito do Café com Live. Você aqui tem muito para acrescentar para a gente, né? E a gente quer aprender um pouco com você. E como você fala tão bem de carreira, você tem a tua definição, né? Você é muito bem definida naquilo que você escolheu para você. Eu gostaria que você contasse para a gente primeiro um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como você chegou e definiu o que você quis ser e trabalhar hoje, né? E como que você pode depois dar dicas para a gente, né? Depois eu vou te fazendo perguntas também, né? Como que você usou o teu ambiente, né? A tua casa, como que você enxerga ela? Será que você conecta isso? Você conecta os ambientes em que você vive, que eles podem te trazer uma acolhida, uma base, uma performance. Então, conta um Uhum. pouquinho pra gente dessa história tua aí, que o pessoal vai adorar te conhecer, tenho certeza. Legal, vamos lá então. Bom, acho que eu vou começar com uma mensagem que eu vi hoje de uma aluna minha. Quando saí da faculdade, assim, foi muito difícil o meu início de carreira, né? Porque na faculdade a gente não aprende a se inserir no mercado. A gente não aprende a prática. É bem difícil a gente aprender isso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre empreendedorismo, sobre finanças, como é que eu deveria cuidar do meu dinheiro, por exemplo, né? Desse mundo de investimentos, mundo do empreendedorismo, do marketing. Eu só fui ouvir falar sobre isso quando eu comecei realmente a empreender. E eu percebi muitas coisas que deveriam ser faladas para os estudantes lá atrás, porque se eu soubesse de tudo que eu sei hoje lá atrás, minha carreira estava muito mais facilitada agora, né? Eu teria um direcionamento muito melhor desde lá do início da faculdade. E hoje eu estava olhando de manhã o Instagram e eu tenho uma aluna que ela fez um Instagram profissional. Inclusive, foi uma aluna super dedicada, assim, que deu muitos resultados. Ela já recebeu proposta de projeto, já recebeu proposta de estágio, entrou já num estágio para começar a trabalhar no primeiro semestre da faculdade, sem Que muita legal. experiência. Isso. E ela fez um Close Friends no Stories.
com pessoas que apoiam a carreira dela para dar um desabafo. Porque ela mudou do direito, da carreira de direito, para o design de interiores, que é a paixão dela hoje. Olha E que interessante. sim, e ela teve muita resistência de pessoas próximas, né? Então, os pais falando, isso aí não vai dar certo, isso aí não dá dinheiro. E isso me lembrou muito do porquê que eu faço o que eu faço hoje. Porque eu vejo tanta gente desistindo da carreira, de fazer o que ama, ou porque dizem, ah, essa carreira não vai dar dinheiro, faz tal carreira, segue tal carreira, faz tal faculdade, que isso dá dinheiro, ou então porque não consegue realmente se inserir no mercado. E aí vem aquela cobrança. Não conseguiu emprego ainda, não está fazendo projeto ainda, não tem cliente ainda, né? A gente sabe, principalmente jovens. É muito essa cobrança de escolher a faculdade que você quer, já com 17 anos de idade, e seguir aquilo por muitas vezes influência do pai, do professor, que diz que aquilo dá dinheiro. E isso me lembrou muito, né? Então, do que eu faço hoje, que é ajudar os estudantes a se inserirem no mercado de trabalho, principalmente arquitetura e design, que é a minha especialidade, porque eu tive muito essa dificuldade e eu vi muitos colegas desistirem. Então, esse é Ô, basicamente um Ana, resumo, né? eu quero até fazer uma pausa nisso que você está falando, porque eu faço aqui no Café com Live, eu faço um trabalho sistêmico, né? Eu coloco toda a minha experiência da arquitetura, de arquiteta, com a experiência das terapias sistêmicas. E isso que você está falando é tão importante ressaltar que isso não gera problemas apenas na questão carreira para uma pessoa. Isso gera problemas na vida inteira. Isso interfere na visão pessoal que a pessoa tem dela mesma, na aceitação pessoal. Por quê? Porque ela está abrindo mão da personalidade. Ela está abrindo mão de ser aquilo que ela sempre sonhou para poder realizar um sonho de outra pessoa. Quando a pessoa abre mão do seu sonho e de investir naquilo que é o dom ou o talento dela como uma carreira e foca naquilo que o pai, que a mãe, que a família ou que alguém quer, ela está se matando. O indivíduo se anula como pessoa. E isso gera consequências assim terríveis para a vida toda, porque a pessoa nunca vai se encaixar em nenhuma área da vida. Então, eu acho tão importante esse assunto que você está trazendo, porque a gente tem essa pegada da sistêmica também, porque os efeitos, eles são muito mais devastadores do que a gente imagina. Uhum, exato. E hoje, então, eu ajudo esses estudantes a se inserirem no mercado, seja um estágio, seja um freelancer, ou seja, até mesmo o próprio cliente, né, assim que ele se formar. E eu vendo essa mensagem dessa aluna, eu mandei uma outra mensagem para ela, porque ela também recebe muitas pessoas perguntando sobre decoração, perguntando, pedindo dicas. E aí, quando ela fala para entrar em contato com o escritório que ela trabalha, a pessoa some. Então ela ficou assim, poxa vida. Aí as pessoas vêm me falar ainda que não valorizam o nosso trabalho, que ninguém valoriza a decoração, design de interiores. Mas às vezes a gente não olha pelo outro lado também. Não existe apenas esse tipo de cliente que vem pedir um projeto baratinho, um projeto de graça. E a gente precisa justamente se preparar para saber lidar com esse tipo de situações, porque uma carreira, qualquer carreira tem suas dificuldades. E uma delas é isso, você vai, início de carreira, você vai enfrentar esse tipo de coisa. Faz para mim de graça, faz para mim baratinho, né? Então você vai enfrentar tudo isso também. Então, situações que a gente tem que lidar em início de carreira aí. Bom, eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar numa loja de móveis, e ali eu aprendi muito, né? Então, essa parte de imóveis, de venda, de lidar com o cliente, que eu já tinha um pouquinho lá atrás. E depois dessa experiência, eu fui para um escritório de arquitetura. E nesse escritório de arquitetura, comecei a lidar mais com projetos completos mesmo, né? Desde de um levantamento, fazer um 3D, fazer uma imagem, né? Até mesmo apresentar, ajudar na apresentação para o cliente. Mas ali, naquele ambiente, nesses dois ambientes que foram minhas primeiras experiências, eu tive muita frustração, que foi que me levou ao empreendedorismo, que me levou onde eu estou hoje, né? Então, assim, a gente vê por um lado, pode ter sido uma experiência não muito boa, mas contribuiu para eu estar onde eu estou hoje, né? Então, na loja de imóveis, eu lembro que não me pagavam direito, sabe? Atrasava salários, começou a desanimar, porque a gente não vive de motivação. Então, eu saí por conta disso,
mas sempre sou muito grata por tudo que eu aprendi lá, né? Porque a gente sabe, início de carreira pode não ser fácil, podem ter frustrações, mas sempre sou muito grata por todo o aprendizado. E aí, então, quando eu entrei no escritório de arquitetura, sempre fui uma pessoa muito proativa e comecei a me desenvolver, sempre fazia o a mais, né? E só que a confiança não era muito legal ali. Então, toda vez que eu fazia um a mais, eu era cortada, eu era limitada. E eu sou essa pessoa cheia de ideias, né? Cheia de querer inovar, querer melhorar. E isso estava ficando abafado ali. E começou a me Ô, fazer Ana, mal. eu posso te fazer uma perguntinha? Pode? Pegando o gancho de uma coisa que você falou aí. Você acha que esses tropeços, entre aspas, assim, ó, os lugares onde as pessoas testam, né? Ai, vai trabalhar, não foi legal, isso não é o que eu queria, né? Independente se é um sonho desenvolver aquilo, mas como você disse, você não estava sendo motivada, né? Você não recebia direito, enfim. Você acha que isso também alavanca uma carreira? Isso também a pessoa deve colocar como um impulso, um instinto para saber o que fazer da carreira? Sim, isso alavanca, na verdade, qualquer profissional, qualquer funcionário, né? Então, se você está fazendo a tua parte, às vezes até fazendo um a mais, mas do outro lado você não está recebendo, é uma troca, né? Entre funcionário, entre gerente, entre a empresa, né? É uma troca. Se não tem essa troca, infelizmente te desmotiva. Eu vi muita gente. Eu te pergunto isso porque as pessoas, quando esbarram com esse tipo de questão que você está falando, desistem, né? Ah, eu não sou bom o suficiente. Então as pessoas desistem. E é muito triste a gente ver tanta gente boa desistindo da profissão, que é um sonho, que pode levar tanta coisa boa para as pessoas, né? Exato. Eu sempre digo que todo mundo tem algo a agregar. E alguém pode estar precisando do que você sabe. A gente sabe, né, Ana? Nós estamos agora numa mentoria com Joel e Jacob, dois mentores maravilhosos, e eu fico imaginando o que teria acontecido comigo, por exemplo, se eles não existissem. Porque o Joel foi a pessoa que me abriu para o mundo do empreendedorismo, que me fez começar a empreender. Ele que me deu aquele clique, aquela virada de chave. Então, você pode ser uma pessoa a agregar também ao outro. Não precisa ser faixa preta para ensinar faixa branca, né? Como a gente diz. Você tem alguma coisa Exato. para agregar. Você tem que saber o que, que é. E nessa questão de incentivo, a gente precisa, porque início de carreira não é fácil. E quando a gente se frustra, justamente acontece isso. Você desiste achando que aquela profissão não é para você. Mas na verdade você não está no ambiente certo, né? Como a gente vai falar aqui. Às vezes você não está no ambiente que é para você, que é para desenvolver os teus talentos ali. Por isso a importância do autoconhecimento, de você sempre se conhecer. Independente da carreira que você está seguindo, você tem que se conhecer, saber quais são seus talentos, o que, que você faz de melhor, o que, que você tem mais facilidade e onde é que você pode desenvolver ainda mais isso aí. E no escritório de arquitetura, eu não estava desenvolvendo meus pontos fortes, que era justamente essa proatividade, essa questão das ideias, de trazer as ideias para melhorar, não eram aceitas ali, e isso começou a abafar e começou a fazer mal, até mesmo para minha saúde, né? Saúde emocional, porque a gente precisa desse incentivo para se desenvolver. A gente sabe, eu ouço por aí, você já deve ter ouvido também, Ana, de estagiário falando, nossa, me dão cada esporro lá no escritório, nossa, acham que eu tenho que saber tudo. E tem escritório, assim, tem gente que não entende. Agora, tem escritório muito bom que vai te desenvolver, que vai te trazer ali, vai te ensinar o passo a passo para você se desenvolver. E quando você se prepara para o mercado, você tem essas maiores chances de encontrar esses escritórios onde você possa se desenvolver e ainda desenvolver aquilo que você tem facilidade, os seus talentos. Por isso a importância de você estar preparado para o mercado. Não é apenas conseguir um estágio, um emprego, né? Tem muito mais coisas envolvidas aí. E Ô, bom, Ana, você está falando sobre estagiários, né? Você está falando sobre início de carreira. Mas eu também tenho visto muitos profissionais que já têm anos de carreira e chegou num ponto, porque assim, tudo na vida se transforma, né? E a entrada de peso da tecnologia na nossa vida
principalmente quando a gente fala de profissionais de arquitetura e de designer, né? Hoje, um profissional que não tem essa tecnologia, que não sabe lidar com a tecnologia, ele também se sente excluído. E aí eu percebi que teve muita gente que aconteceu isso que você está falando, né? Que acontece no início da carreira, no início do desenvolvimento, quando uma pessoa sai da universidade, acontecendo com profissionais que já tinham anos de trabalho, que amavam a profissão, que sabiam fazer muito bem, mas que não conseguiram se adaptar às mudanças, né? Que não tiveram essa resiliência. Isso cria um baque, né, Ana? Cria um choque, porque a pessoa fala assim, puxa vida, eu fiz isso durante tanto tempo na minha vida e agora eu não me encontro mais, né? Porque é tanta transformação que acontece que é sempre uma reinvenção que eu acredito que a gente tem que buscar, né, Ana? Como que você vê Sim. isso? É um outro ponto muito importante que a gente tem que estar sempre se movimentando junto com o mercado. Sempre digo isso, o mercado ele muda o tempo todo. E com a pandemia foi o boom que mudou completamente assim, né, a forma de trabalhar, a forma de captar clientes. Trabalho remoto cresceu, se eu não me engano, agora no primeiro trimestre de 2019 cresceu 300%, para você ter uma ideia. Então, assim, foi muito alto e a gente tem que se adaptar rápido. Mas é muito mais fácil você se adaptar a esses momentos quando você já está acompanhando o mercado lá de trás. E você não fica lá Exato. atrás, né? Tem que acompanhar o mercado. E um exemplo disso também foi quando eu saí do escritório para começar a atender meus próprios clientes. Eu senti falta de capacitação, porque na faculdade eu não fiz essas capacitações. E como eu tinha apenas 6 meses de experiência, eu me juntei a uma pessoa que tinha mais experiência, que acabou não dando muito certo, né? Até porque ele não estava preparado, não era o mesmo objetivo, e segui sozinha. Mas, nesse momento, eu busquei capacitação. E quando eu busquei capacitação, eu fiz um curso de gerenciamento de obras, porque eu senti falta dessa parte de entender como funciona uma obra, para justamente fazer o projeto e atender o cliente, tirar as dúvidas dele. E aí, esse curso de gerenciamento de obra, ele me abriu um mundo, assim, também, que eu não vi no escritório. E eu pensei, nossa, tem muito escritório com 10, 15 anos no mercado, que era a situação que eu estava naquele escritório, né, que estão lá atrás. E aí eu saí de lá e comecei a aprender meio que do zero, sabe? Pra voltar Uhum. ali, né, acompanhar o mercado. E eu pensei, nossa, mesmo que você esteja numa empresa trabalhando, aprendendo, você tem que se capacitar por fora também. Porque às vezes essa empresa que você tá, ela não está também acompanhando o mercado. É o caso também da questão do digital, do marketing digital, de captar clientes através do Instagram. Quando veio a pandemia, deu aquele boom. Todo mundo foi para o Instagram, aumentou o número de lives e empresas que não estavam nas redes sociais, não estavam captando clientes online, tiveram que mudar completamente ali a forma de captação para o online. E teve até uma Uau. pesquisa, se não me engano, lá nos Estados Unidos, não vou me lembrar os dados corretos, a fonte correta aqui, mas eu posso procurar e mandar depois, que eles fizeram uma pesquisa e foi constatado que empresas que se não estivessem na rede social, no online, no mundo digital, em 5 anos iam falir. E agora com a pandemia foi forçado, né? Essas empresas foram forçadas a mudar completamente. E a empresa que eu trabalhava não estava também no Instagram. Agora sim tá meio que entrando ainda, né? Mas eu penso, nossa, eu com o conhecimento que eu tenho hoje, dessa parte também de Instagram, de marketing, eu poderia contribuir com a empresa também nessa parte. Então, assim, a gente vê uma mudança também dessa questão de funções, do que uma empresa precisa, do que o mercado precisa que eu posso entregar. De uma maneira diferente, talvez, do que eu já faço, né? Então a gente tem que estar sempre se Uai. adaptando por conta disso. Exato. Eu vou contar para o pessoal aqui uma frase que a Carol Cantelli fala, né? Que ela fala que, quando a primeira vez que eu ouvi, eu assustei, porque deu um baque, assim, né? Que ela foi forte para mim, né? Que é aquela frase assim, ó, ou você é ponto com ou você é ponto fora, né? Ela fala na lata. E eu fiquei pensando, né? Como assim? Não tem meio termo? Parece que não, né, Ana? Parece que agora não tem mais meio Não termo, tem. né? Ou você é ponto com ou você é ponto fora, né? E isso daí você está falando, as pesquisas estão comprovando que a gente precisa estar no digital, né?
Exato, exatamente. A gente precisa se adaptar. E essa questão da adaptação, a gente sabe que influencia muito na nossa saúde, assim como o ambiente que a gente está. Quando eu comecei a empreender, eu fui justamente para o lado da sustentabilidade, que é algo que sempre me chamou atenção. Sempre quis fazer projetos sustentáveis, né? Desde que eu estava na faculdade, sempre brilhou meus olhos isso aí. Então, eu comecei a atender alguns clientes ali e ao longo do tempo eu fui aprendendo, né? E eu usei até mesmo a minha casa para aprender que assim, a minha casa é de madeira, é onde eu cresci, e ela não foi planejada, né? Ela não foi, enfim, não teve um arquiteto, ela foi feita, né, como fazia antigamente as pessoas que realmente não tinham muita condição. Minha mãe não tinha tanta condição, então ela fez o que ela pôde. E algumas vezes eu até já reclamei da minha casa, mas hoje eu falo, não, eu aprendo com a minha casa. Porque quando eu comecei a estudar mais essa questão da sustentabilidade, comecei a ler o livro Design Passivo da Miriam Gurgel, eu comecei a usar minha casa para aprender e aplicar aqueles conceitos que ela estava falando no livro. Então, por exemplo, a posição do sol. Eu via, por exemplo, que a posição do sol, ela influenciava no meu quarto aqui, por exemplo, que eu dormia antigamente, que eu acordava assim com a minha rinite, nossa, estourada, assim, né? Eu tenho rinite, então afetava muito a minha rinite porque não batia sol ali. Do outro lado, no outro quarto, eu mudei porque bate sol no final da tarde e diminuiu muito essa questão. Então, assim, eu comecei a pegar os conceitos do livro e usar a minha casa. Nossa, isso aqui funciona, isso realmente, isso aqui não dá certo aqui. E minha casa foi aprendizado para mim. Então, eu sempre falo também para as pessoas, aprendam com as suas casas, né? Mesmo que não seja algo planejado, algo que foi feito por um arquiteto, você consegue aprender o que você pode fazer de diferente, o que você poderia mudar e aprender com isso, né? E hoje, na pandemia, as pessoas elas estão necessitando de ambientes mais saudáveis. Então, eu fui estudando até mais esse ano e eu fiz uma live, né, lá no meu perfil sobre essa questão da criatividade. Fiz uma outra também sobre a questão de atenção, de foco, de produtividade. E o ambiente que você está influencia demais, demais. Eu acho assim incrível, porque se você não tem uma qualidade de ar boa ali no teu ambiente, isso pode baixar teu foco, tua atenção, tua produtividade. Se uma creche, por exemplo, ou uma escola, ela não tem uma qualidade de ar, ela vai afetar a atenção dos alunos nos estudos. Então, e essa qualidade de ar, ela envolve materiais, ela envolve as aberturas de janela e porta, ela envolve a posição, o layout ali, né, a disposição dos móveis, dos ambientes que você vai colocar ali, ela envolve se você coloca uma planta ou não, né, se você tem essa influência da natureza. Então, tudo isso influencia na tua saúde, na tua produtividade, no teu foco, nos teus estudos. Então, o teu ambiente, ele está totalmente relacionado a você. É como você deve falar aqui, né, Ana? Você provavelmente traz isso, né, para o pessoal com o teu trabalho. E isso sempre me chamou Exato. muita atenção. E isso vai influenciar na tua carreira diretamente. Porque se você não aprende direito, se você não consegue focar, se você não consegue ser produtivo, aí que vem o desânimo que você pensa, poxa vida, não sou bom nisso, né? Não consigo fazer isso bem, mas na verdade às vezes é só teu ambiente que está te influenciando. Ô, Ana, e você observou, né? Eu falo muito aqui, eu sempre vou bater nessa tecla aqui nas lives, que as pessoas, elas não conseguem, eu acho assim, as pessoas estão muito robotizadas, né? Uma das questões que eu trago é trabalhar o sentir. Se você não sentir, né? Você tá lá, você estava num quarto que estava sem o sol que você precisava, e você estava ali com um problema, você estava com uma rinite, né? Então, isso é óbvio. Se você acha que o que vai resolver teu problema é o médico, é o remédio, é a farmácia, você vai continuar naquele processo, naquela bola de neve. Você está num ambiente que está te adoecendo, esse ambiente vai ficando pior, porque a energia sua não está nutrindo o ambiente não está te nutrindo. Então, isso começa a deprimir a pessoa e a pessoa vai piorando cada vez mais. E quando você desenvolve a percepção, a sensibilidade, o olhar da conexão da tua casa com a natureza, você consegue entender que você precisa mudar o olhar na tua casa. E olha para você mudou de quarto e melhorou a tua saúde. Ou seja, como que você vai trabalhar bem
se você está doente, se você está Sim. mal, né? Se você não está inteira ali para se dedicar àquilo que você se propôs a fazer no seu dia. Então, eu acredito que tudo começa pelo ambiente, sabe, Ana? E isso eu falo muito aqui na live. E eu tô achando incrível você contar essa história tua, porque isso transforma a vida, né? Sim, exatamente. Foi muito aprendizado que eu tive aqui com a minha casa, porque realmente eu fui aplicando conceitos, né? Então, se você vai estudar, use tua casa para estudar, eu digo para os estudantes, né? Se você vai estudar, utiliza algo prático para você aprender. E quem está aí em casa, né, que talvez acha necessário talvez mudar seu ambiente, ou veja que realmente não tá influenciando talvez no estresse, está influenciando na questão da saúde, muitas vezes pode ser o local que você está, o modo como você dispôs ali tua casa, isso influencia demais. E assim, no início, quando eu comecei a empreender, trabalhar em casa, eu tive que me adaptar e foi um momento de muito estresse, porque até você se adaptar, trabalhar em casa, todos os dias, com o cachorro latindo, com gato, com às vezes pai e mãe, né? Às vezes familiares, se você mora com a família, alguém mais jovem, né? Mora com a família, que às vezes fica fazendo barulho. Isso, isso influencia demais, mas você tem que se adaptar. Assim como você se adapta às tecnologias, você tem que se adaptar ao seu ambiente também, de alguma forma. Então, aqui, por exemplo, é meio improvisado o meu home office, né? Eu fiz bem improvisado. Na época, assim, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma cadeira, né? Não tinha essa cadeira de escritório, eu usava a cadeira da mesa. E aí eu fui observando também que isso estava afetando a minha ergonomia, né? No caso, o meu corpo, o meu físico. Então fui lá, comprei uma cadeira, fui lá, comprei, por exemplo, uma luminária. Então a gente vai se adaptando ali ao ambiente, né? Como a gente pode. Você não precisa abrir um escritório, alugar um local físico lá para abrir teu escritório para poder trabalhar. Você pode sim se adaptar na tua própria casa. Mas você tem que ver assim o que, que vai ser melhor para você, né? O que, que é um ambiente mais fechado? É no teu quarto? É na sala? Onde é que você vai ser mais produtivo e como é que você pode adaptar seu ambiente para isso? Exato. Eu dei risada aqui, eu lembrei que ontem eu estava atendendo uma cliente e eu coloco o foninho, né, para eu ficar mais focada e para eu conseguir, claro, eu concentro mais, me dedico mais, né, tô 100% presente aqui no horário da cliente. E aí meu filho estava lá no quarto fazendo o trabalho, ele começou a gritar. Aí eu parei assim, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí a cliente riu de mim e falou assim: o que, que foi? Eu não estou ouvindo nada. Eu falei, ainda bem, porque ele começou a gritar fazendo trabalho. E são essas adaptações, né, Ana, que a gente tem que fazer, que é interessante, e é interessante a gente observar isso. Por quê? Porque é uma realidade a gente estar no espaço que a gente precisa desenvolver o nosso trabalho. Né? É uma realidade a gente olhar para esse espaço de uma forma a trazer para a gente a produtividade que a gente precisa, né, Ana? Sim, exatamente. A gente precisa observar, né, Ana? Não é só médico, né, como você disse, só ir no médico por conta da saúde, ou fazer, sei lá, ler livros de produtividade, porque às vezes é teu ambiente que está causando isso. Então, observar o que realmente está causando a falta de saúde, a falta de produtividade, a falta de foco, e modificar isso, né? E foi um processo, assim, até que longo, sabe, para me adaptar. Foram alguns meses aí para eu conseguir trabalhar assim em casa todos os dias, tanto que quando veio a pandemia eu nem senti muita diferença, assim, sabe? E, Uhum. e assim, a gente precisa também usar algumas estratégias, né? Então, por exemplo, a meditação me ajudou a parar de me estressar demais, fazer o Que exercício. A legal. gente tem que juntar várias coisas aí, né, para justamente se adaptar. Às vezes pode ser o ambiente, pode ser a falta de exercício, pode ser uma falta de meditação. O que que você pode fazer também na tua vida, né, para se adaptar a esse momento, a essa situação nova? Acho que acaba juntando tudo, né, Ana? Porque Sim, quando a gente olha também para o nosso corpo, né, o que, que o meu corpo precisa? Se eu ficar sentada o dia todo atrás da mesa, do computador, ou só sem colocar o meu corpo para trabalhar, né?
no final de uma semana, de um mês, isso vai sendo acumulativo, eu tô parada, né? Meu corpo precisa desse movimento, precisa olhar para a saúde, precisa fazer alguma coisa, porque se eu ficar ali naquele confinamento, vai chegar uma hora que meu corpo vai exigir. Então, eu acredito que é muito bacana também colocar isso, né, para que dentro desse planejamento, né, de vida que a gente tem que fazer, tem que começa olhando para o ambiente, olha para o teu corpo, qual que é a necessidade, olha para a tua necessidade nutricional, né? Tem gente que precisa de mais água, tem gente de menos, tem gente que tem que comer mais, tem gente que precisa, né, ficar mais tempo sem comer. Então, cada um tem a sua peculiaridade. Assim como, gente, o ambiente tem a sua peculiaridade. Não tem como você falar assim, ah, eu vou fazer igual a Ana, o outro vai fazer igual. Não, a Ana começou olhando, né, Ana? Você começou olhando para a tua casa a partir de uma sensação que você precisava melhorar a tua saúde, né? Sim. Agora, eu quero te perguntar mais da sua carreira, né? Aí continua aquele assunto que você estava falando lá. Você saiu, você foi estagiária, você foi trabalhar numa empresa, né? E como que você enxergou, como que você definiu? Falou assim, cara, é isso que eu quero fazer. O que foi o teu impulso? Então, eu comecei a empreender e, assim, foi muito caindo de paraquedas, porque eu não tinha, né, esse preparo. Foi, assim, um impacto muito grande na minha vida. Eu mudei de uma hora para outra, conheci o marketing, conheci a finança, conheci o empreendedorismo, comecei a empreender e com o parceiro ali acabou não dando certo, eu fui meio que sozinha e assim, sem muita experiência, mas fui lá, né, e comecei a fazer um pouco de tudo. E aí com o marketing, eu consegui melhorar o meu Instagram, não é esse que eu tenho hoje, é um outro antigo, que eu comecei a focar na parte de projetos sustentáveis mesmo. E captei meu primeiro cliente, fiz lá um sorteio também para divulgar projeto, né? Enfim, atrair pessoas ali. Fiz um projeto, comecei a postar, né, os meus projetos, e aí vieram algumas colegas da faculdade. Nossa, Ana, que imagem bonita, né? Que render bonito. Me ensina e tal, né? Você podia me dar umas dicas, não sei o quê. E aí eu peguei algumas dessas ex-colegas de turma e fiz algumas aulas presenciais para ensinar elas, porque eu vi que realmente, assim, eu tinha feito curso, né, curso fora da faculdade, mas assim, não usei o curso, né, que era o curso de imagem, de render, para quem, né, tá acompanhando a gente aqui, aquelas imagens bonitas dos ambientes, né, 3D, mas não usei muito, eu aprendi mais trabalhando mesmo na empresa, né, peguei aquele passo a passo ali que deu certo para mim, e ensinei elas, porque eu pensei, nossa, realmente, né, a gente sai da faculdade, a gente se formou, a gente não sabe, né, elas não sabem modelar, não sabem fazer um ambiente, como assim? A gente teve essa matéria na faculdade, mas não aprendemos. Então, está errado, né, tem alguma coisa errada aí. E eu comecei a observar que tudo aquilo que eu estava aprendendo de novo ali no empreendedorismo, não era passado na faculdade. E aí eu pensei, opa, eu acho que tem uma oportunidade aí, né? Então a gente tá com um pouquinho de cada lado, né, quando começa a empreender para, digamos que, sobreviver financeiramente. E aí eu pensei, bom, acho que eu vou montar um curso online, então ensinando a pessoa a projetar do zero ali, que hoje é o curso Arquitetando na Prática. Então, desde fazer um levantamento, passar esse levantamento para o programa, modelar o ambiente de interiores, porque eu lembro que na faculdade, quando a gente teve essa matéria, foi assim, muito vago, sabe? Não tinha esse passo a passo, eram coisas jogadas. Então, eu criei esse passo a passo para ensinar esse pessoal e pensei, vou criar um curso online. E nisso eu pensei, eu acho que eu vou falar então com a coordenadora lá da minha faculdade, que eu me formei, porque eu posso falar para os alunos, né, sobre essas questões que eu estou aprendendo, que é importante eles saberem, e já apresentar meu curso, né, e fazer meu marketing ali e vender. E aí, nisso que eu fui falar com ela falou o seguinte: ah, semana acadêmica, palestra, tal, fala com a fulana, com a fulana de tal lá e marca com ela. Pensei, palestra? Olha, Então tá, vamos lá, né? E aí Aí fui lá um mês antes, né, de dar a palestra, que eu falei com ela, que ela falou sobre isso. Pensei, beleza, agora vou me preparar. Como é que eu monto slide de palestra? Eu não faço ideia. Pedi ajuda para a professora do marketing, né, que eu fiz o curso, pedi ajuda para uma outra pessoa, assim, que eu conhecia, que fazia palestras, que eu conheci numa palestra. E, assim, foi uma ajuda muito grande. Nossa, foi, assim, essencial para fazer essa palestra. Fiz os slides, comecei a montar. Comecei a treinar, treinei para algumas pessoas. E quando eu comecei a treinar para essas pessoas,
amigos, né, familiares, eles comentaram assim, nossa, Ana, você é boa nisso, né? E assim, todo mundo ficava impactado com. Legal. Aham, todo mundo ficava impactado com aquilo que eu falava, sabe? Porque portfólio, gente, ninguém, eu não, eu saí da faculdade sem saber fazer um portfólio, sem saber o que era um portfólio. Como é que eu ia fazer isso? Eu procurei na internet, não achei nada. E eu digo, hoje eu sou a única pessoa que fala especificamente sobre isso, porque eu não encontro, gente, eu não encontro. Tem um ou outro ali que fala de vez em quando, mas não tem. E eu pensei, poxa, não tem conteúdo disso para os estudantes, para eles se inserirem no mercado? E aí nisso começou a surgir essas oportunidades. E quando eu fiz a palestra, foi tão legal, eu recebi um feedback tão legal. Teve uma menina que ela falou, nossa, eu estava completamente desanimada, porque meu noivo se mudou eu nunca faço as coisas até o fim, eu sempre começo e termino, eu estava super desanimada, assim, com a minha vida. E isso me deu um up, assim, me abriu para o mundo do empreendedorismo também e comecei a ter outras ideias. Enfim, assim, as pessoas elevaram a estima lá em cima, sabe? Então Que foi legal. super legal. E eu pensei, cara, eu tenho que continuar, né? Só que aí eu tava então com aquele meu Instagram e voltei, né? Falei um pouco lá da questão de carreira e tal, mas eu pensei, são públicos diferentes, né? Quem aprender um pouquinho de marketing vai saber disso, né? Era um público que era cliente e era um público que era estudante. Eu não podia falar para os dois ao mesmo tempo. E aí eu voltei, ao invés de abrir outro Instagram, eu voltei, na época ainda estava com aquele meu parceiro. Voltei então a falar de projetos e tal, né? E aquilo foi meio que se perdendo. E aí eu pensei, bom, chegou nesse ano, né? No ano de 2020, eu falei pro meu parceiro assim, cara, você tem que me ajudar. Eu quero abrir um outro Instagram porque eu quero ajudar esses estudantes e vou deixar o outro, né, para você cuidar, algo assim. Mas ele tava naquele vou ou não vou, sabe? E aí a gente chegou no Uhum. momento que eu falei, ou vai ou fica, né? Porque não tá dando certo isso aqui. E aí eu continuei sozinha. Acabei então focando, tentei manter os dois Instagrams, mas não deu muito certo, e acabei focando só na parte de carreira mesmo, para os estudantes ali de arquitetura e design, porque eu senti que era isso, sabe, que eu precisava fazer. E quando veio a pandemia, quando eu estava começando a ganhar mais projetos, conseguir mais clientes, veio a pandemia e todo mundo voltou atrás. Todos aqueles clientes que eu estava para fazer uma reunião de proposta voltaram atrás. Eu falei, bom, Parou. então agora é isso, né? Vou ter que, né, focar nos cursos e fazer isso e pronto. E comecei então a focar só nesse Instagram, a ajudar esses estudantes. Lancei outro mini curso, assim, um curso menor, que era só de portfólio para ajudar eles ali. E comecei a, a fazer isso, então, a ajudar esses estudantes. Mas aí eu fiz o curso, então comecei o curso do Jacob, que é o Ciência do Sucesso, que começou a falar sobre propósito, sobre talento, sobre paixão. E isso bugou demais a minha cabeça, porque eu não Ai, que tinha, legal. eu não tinha assim um propósito definido, sabe? Quando eu saí da Aham. faculdade, eu queria fazer muita coisa. Eu queria fazer design de imóveis, era meu sonho assim fazer design de imóveis, que eu sempre gostava, né? Design de produto. Eu queria continuar fazendo os projetos de interiores, eu queria ajudar estudantes. Enfim, tinha muita coisa assim que eu pensava em fazer. E o propósito, quando ele falou que o propósito era definir a carreira que você ia seguir, que você ia se especializar e seguir, né, se especializar só naquilo, eu pensei, meu Deus, é muita opção, como é que eu vou escolher? E nisso eu Ai, estagnei. Ana, eu escrevi essa frase ontem, ó, né? A gente nem conversou sobre isso, né? E eu botei essa frase, né? Se a gente quer ser bom em muitas coisas, a gente não vai ser ótimo em nada, né? Sim, Isso daí você pegou bonito. exato, exatamente. E aí, isso, eu estagnei, eu pensei, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Nesse momento, eu estava lendo o livro A Única Coisa. E eu cheguei no momento do livro A Única Coisa, né, que fala, o nome já diz, né? O título já diz. Exato. Ele chegou num capítulo do livro que ele falava sobre os objetivos. O objetivo para 5 anos, o objetivo para 3 anos. E eu pensei, meu Deus, eu não sei o que eu quero mais. E aí, nisso, eu parei de ler. Aí veio a pandemia, né? Eu parei de fazer exercício. Eu pensei, pra que que eu tô fazendo tudo isso, né? Sabe quando você estagna e fica, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida agora? E aí, nisso, Aham.
Nisso veio a arrancada, né? O desafio lá do Joel, do Jacob. Veio a mentoria e com a mentoria eu comecei a ter muito mais clareza. Comecei a conhecer Que outras legal. pessoas que estavam buscando isso também, né? Como você ali, né, Ana? E várias outras Exato. pessoas ali, essa questão do networking. E isso começou a me dar muita clareza e eu pensei, eu já estou cumprindo o meu propósito, eu já sei qual é o meu propósito. Só que o meu medo era de escolher, de deixar dizer não para as outras coisas, tipo dizer não para o design de produto, dizer não para projeto de interiores e focar somente em uma coisa, me especializar somente em ajudar os estudantes de início de carreira. E eu pensei, eu quero ser mentora de carreiras. E aí, o meu desejo sempre foi, assim, eu sempre senti dentro de mim que eu gostaria de ajudar também outros estudantes, não só na Uhum. arquitetura e no design, né? E aí eu decidi, eu vou me especializar nisso, em carreira, para quem está iniciando, jovens, né? Jovens que estão iniciando a carreira, mas mais para frente quero abrir esse leque para ajudar ainda mais estudantes de outras áreas também. E eu acho que assim, o mais importante para eu definir isso foi eu buscar o autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conhecia, quanto mais eu estudava sobre isso, mais ficava claro para mim. Então, eu comecei eu fiz o curso do Jacob, isso me estagnou, mas aí eu fui buscar outras coisas para ter mais clareza. Comprei o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que me clareou muito mais assim do que eu era, o que eu tinha facilidade. E eu percebi que a facilidade, uma das facilidades que eu tinha, um dos meus pontos fortes era o estudioso, né? Que na verdade em inglês é o learner, o aprendedor, aquela pessoa que aprende tudo muito rápido, gosta dos processos de aprendizagem. E aí eu lembrei que sempre lá na minha infância, né? Quando eu tinha, sei lá, uns 14, 12, 15 anos aí, né? Nessa fase aí da adolescência, eu sempre ajudava as minhas colegas que tinham dificuldade em alguma matéria a aprender aquela matéria de uma maneira diferente. Porque até mesmo no inglês, sabe? Principalmente línguas, que eu tinha muita facilidade também com essa questão de línguas, português, né? Eu aprendia tudo muito rápido. E essas alunas que tinham dificuldade, eu fazia um outro esquema, de uma outra maneira, para elas aprenderem de uma forma mais fácil. E eu pensei, bom, meu talento é isso, né? Então eu trago de uma forma muito fácil para essas pessoas aprenderem. Então eu vou usar isso na minha carreira, né? Esse é meu ponto forte na minha carreira, que é essa questão do ensinar de uma forma mais fácil, porque eu aprendo muito rapidamente e entendo esses processos de aprendizagem. Então, assim, isso clareou muito as minhas ideias, a questão de saber meus pontos fortes e como é que eu iria utilizar isso para fazer o que eu queria fazer, que era ser mentora de carreiras. E aí eu comecei a procurar o como, né? Que a gente estava conversando, o como lá na mentoria. E nisso eu tive uma reunião, né, com um colega da mentoria, o Thiago, e ele falou: Você já sabe como você vai fazer. A gente às vezes sabe, tá aqui dentro, mas precisa de alguém para falar o óbvio, né? Exato. Então foi basicamente assim que eu realmente decidi o que eu ia fazer e comecei a focar nisso, né? A me direcionar, a direcionar minha carreira para isso. Mas foi muito assim, essa busca por autoconhecimento em livros, com mentores, né? Com outras pessoas ali, porque sozinho é meio difícil, né? Então, Nossa, com certeza. então E assim, você, pode falar. Ana, você acha assim, né, que agora, né? Agora eu vou te falar, né? Você como mentora de carreira, que você já é, né? Você se propôs a fazer, que sacada que você teve, né? Porque você voltou lá na tua adolescência e trouxe aquilo que você fazia do teu coração, né? Você fazia por amor, você fazia porque você gostava, porque você se identificava, e você fazia como um ponto de ajuda, né? Que é o que você pode oferecer para o mundo, né? O que você pode oferecer para as pessoas sem até cobrar nada por isso, né? Que era o que você fazia quando você era adolescente. E trazer isso para a vida, muitas vezes as pessoas, né? Muita gente tem esses dons que desenvolvem já há muito tempo, que começa lá de criança e a pessoa se perde no caminho. Por quê? É justamente esse muita coisa, né? Eu passei por isso. E eu também fiquei muito tempo nessa busca, porque se a gente aprende demais, a gente tem uma facilidade muito grande de aprender. E se a gente quer colocar tudo para dentro, como que eu vou colocar para fora alguma coisa, né? O que eu vou mostrar, o que eu vou ensinar?
isso tudo acaba virando uma obesidade mental, que o pessoal chama hoje, né? Não aconteceu isso com você? Você não ficou meio, né? Teve uma hora que você deu uma surtada e falou assim, meu Deus, agora eu não sei fazer mais nada. Exato. Foi exatamente nesse momento que eu estava no Ciência do Sucesso, né? Estava fazendo esse curso. Eu pensei, meu Deus, é muita coisa, é muita opção. E eu tenho facilidade para muitas coisas. A gente não tem só um talento, né? Então, assim, o meu talento, claro, é aprender a estudar, mas eu tenho o talento da ideação também, que é o talento de ter ideias e trazer essas ideias de uma forma inovadora. Então, eu poderia fazer isso com design de produto, eu poderia fazer isso com design de interiores, que era o que eu comecei a fazer, né? E o design de interiores desenvolveu isso em mim muito bem. Então não foi nada perdido. Mas assim, a gente tem nossos talentos, não é só um. E além de não ter só um, nós podemos colocar em várias atividades, não é só uma atividade. Então a escolha fica cada Exato. vez mais difícil. E quando você aprende, né, começa a aprender, você vê que você tem facilidade para uma coisa, para outra, você começa a colocar para dentro, acontece justamente isso. Porque você pensa, nossa, é muita opção, é muita coisa. O que que eu vou seguir? Né? Que atividade que eu vou seguir? O que que eu vou ser especialista? Isso é muito bacana, né? A gente poder saber, aprender muita coisa e separar, né? Tem que começar a separar, colocar nas gavetas o que, que realmente é importante, o que, que eu sei fazer de melhor, como que eu vou fazer. Então, assim, agora vou te pedir, né? Vou te pedir para você deixar dica aqui para quem está nessa dúvida, né? Você já contou a tua história. Para a gente resumir, para as pessoas que estão assistindo a live, que vão assistir depois, tem bastante gente que entra depois que não pode assistir ao vivo, mas que depois vai lá, assiste, traz os feedbacks e eles vão, né, adorar saber de você essas dicas, né? As pessoas que estão numa carreira já estável, que pensam em mudar, que já não estão tão satisfeitas, né? O que, que você indica para a pessoa começar? Seria um livro, seria um curso, seria uma mentoria? O que, que você vê hoje que uma pessoa, para se sentir mais conectada com a sua carreira, né, mais firme ali, satisfeita mesmo com o que o ambiente pode oferecer e se auto, né, e se desenvolver? Como que você, que dica que você pode deixar para gente? Eu acho que a primeira coisa é coragem. Tem que ter coragem para aceitar a situação que você tá e para mudar. Tem que agir, né? Eu caí de paraquedas, mas você que está me ouvindo aqui, você pode sim ter alguém para te ajudar, ter um suporte, buscar esse conhecimento, mas tem que ter coragem. Coragem para tomar uma atitude para mudar essa situação. Se você quer mudar de carreira, tem que ter coragem. Se você quer mudar, quer, não sei, inovar na tua carreira que você está hoje para não ficar para trás, tem que ter coragem para aceitar isso e para buscar o que vai te ajudar nessa situação. E também, claro, buscar sempre o autoconhecimento, se desenvolver e buscar o seu quem, né? Que a gente sempre ouve aí do Joel. Quem é que pode te ajudar nisso? Né? Quem é que pode te direcionar? Quem é que pode te ensinar, né, a mudar essa situação que você está hoje? Se você quer, por exemplo, entrar no marketing digital, digamos que você tem uma empresa, estou dando um exemplo aqui, você tem uma empresa e quer entrar no mundo do marketing digital para vender mais, para captar clientes, o que, que você vai buscar? Um curso de marketing digital, mas você tem que ter coragem para aplicar isso, para aparecer nas redes sociais, para fazer vídeo, para fazer live, né? Então eu acho que é a junção das duas coisas. Você tem que ter coragem para agir, para tomar uma atitude, para mudar essa situação, mas também tem que buscar o conhecimento ali com alguém que já saiba, já faz isso para te ensinar. Que bacana, que dica, né? Porque sozinho realmente, se a gente está travado, como que a gente vai travar sozinho se você não buscar essa ajuda, né, Ana? Sim, E eu acredito muito. e ajuda Pode ela falar. pode ser assim, em livros, né? Pode ser vídeo na internet, pode ser com um curso, pode ser com a mentoria. Aí são várias maneiras que você tem que procurar qual que é melhor para você aprender, né? É. Mas a palavrinha mágica que você falou e que pega aqui em mim também é coragem. Gente, coragem é agir com a ação do coração, né? Porque muitas vezes a gente fica com esse amor por alguma coisa que quer fazer aqui dentro e tem medo de caminhar e fica preso por um salário ou por uma comodidade, né? Às vezes está preso ali num trabalho que não é satisfatório e não caminha
rumo a um talento, ao desenvolvimento de um talento pessoal que é muito grande, né? Onde você pode brilhar, você pode fazer diferente e mudar e transformar a vida de outras pessoas através desse trabalho que você exerce com amor, né? Isso faz toda a diferença. Colocar o coração naquilo que faz. E é isso que vai dar o impulso para a gente sair de onde a gente está e dar o primeiro passo, né? Eu acho que sem coragem a gente não consegue fazer nada. Sem coragem a gente nem levanta da cama. Agora, se a gente já levantou da cama para fazer um trabalho que não está legal, o esforço para fazer uma coisa que você ama é o mesmo, né? E colocar a cara na internet, mostrar, para falar sobre aquilo que vocês gostam, que vocês amam, é muito mais gostoso, não é, Ana? Com certeza. Você fica mais feliz, tua saúde melhora, tua qualidade de vida melhora. Então, coragem para fazer o que ama, né? Fazer aquilo que você realmente tem um talento, vai melhorar a tua qualidade de vida aí também. Olha só, Exato. colocaram aqui, eu tive coragem aos 61 anos de mudar. Que legal. E nunca é tarde, né, Ana? Nunca é tarde. Por quê? Porque a vida se transforma. A gente precisa entender que nada é estático. Coisas que anos atrás, uma pessoa, por exemplo, fazia um concurso, entrava num trabalho e ficava trabalhando durante 20 anos daquele mesmo jeito, né? Eu tenho lido pesquisas e que dizem sobre essa questão da transformação que os trabalhos hoje vão acontecer nas carreiras e como que o mercado ele traz tanta novidade e está tudo tão rápido que os nossos filhos vão trabalhar em profissões que nem existem hoje ainda, né? Olha Exato. que sacada, que coisa interessante, né? E Uhum. você vê a Nícia falando, ela acho que fui eu que travei. Voltou. Ana, Oi. travou, travou, acho que foi aqui porque eu não estava ouvindo, eu não estava conseguindo interagir nem pelo texto. Ah, então tá, agora voltou, né? Voltou. Nós temos 5 minutinhos. Deixa para a gente uma frase, uma mensagem final para a galera aí, para a gente poder, para eu escrever lá no feed também essa frase de inspiração. Olha, uma frase que sempre me motiva é o sucesso é treinável, né? Que é do Joel. Assim, tudo é treinável, né, gente? Se você não sabe fazer uma coisa, você pode aprender. Se você precisa melhorar, você pode treinar. Assim, não tem nada que a gente não possa aprender, que a gente não possa se adaptar. Então, o sucesso é treinável, né? Ah, essa frase é incrível, né? Eu acho que a gente tem que trazer para a vida, né? Nos dias de hoje, Uhum. que tudo que a gente quer fazer e ter sucesso, seja no quesito carreira, gente, família, seja em qualquer área da nossa vida, a gente precisa treinar. Eu estou muito tocada com a partir da aula acho que foi carreira mesmo, né? Do Jacob. O Jacob deu uma aula muito bacana e ele fala, né? E teve a de relacionamentos também. Vou falar primeiro da de relacionamentos. Por quê, pessoal? É tão interessante a gente pensar que um casal, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento, que é uma das áreas importantes da gente planejar na vida, né?
um casal ele passa mais tempo planejando a festa de casamento do que planejando a vida juntos, né? Isso me marcou muito, Ana, quando ele falou. Eu fiquei muito pensativa. Por que que nós não planejamos a nossa vida? Por que que a gente não planeja aquilo que a gente quer ser daqui a anos? Por que que a gente não planeja como fazer as coisas para ter o resultado que a gente quer, né? Então, Exato. essa frase é muito bacana. Eu vou deixar ela lá no feed. Eu já quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. É uma delícia estar com você. Você é pura simpatia, gostoso de te ouvir. Você fala muito bem e eu te desejo todo sucesso nessa sua carreira de mentora, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente mesmo, porque esse trabalho lindo que você vai fazer. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Gostei muito de fazer essa live. Quem sabe marcamos uma próxima aí. Pessoal que precisar aí de alguma ajuda, de alguma dica, talvez esteja meio desanimado aí com a carreira, pode falar comigo. Meu direct tá aberto, tá? Quero ajudar muito aí Bacana. vocês, tá bom? Então podem ir lá no meu perfil e me chamar que eu tô sempre disponível, tá? Que joia, Ana. Valeu, gratidão enorme. E tamo junto. Quem sabe próxima vez a gente já vai fazer uma live com novos assuntos aí para trazer para o pessoal, logo, logo, tá? Isso aí. Gente, valeu, Beijão. obrigada. Foi ótimo estar aqui. Beijo, ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau.